Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que ainda vai assistir essa live, bom dia para você que ainda você que entrou agora, bom dia Rosa, tudo bem com você? Bom dia, deixa eu encaminhar aqui para mais algumas meninas, algumas mulheres maravilhosas que querem assistir as lives ao vivo, estão sempre aqui juntas, mas às vezes não encontra a live, né? Vamos lá. Bom dia, Rosa, tudo bem? Bom dia, saudade de estar aqui com vocês, ontem não consegui estar. Até mandei uma mensagem para você, tu viu ali, né? Que ontem não tive condições de fazer a live. Mas hoje já estou aqui novamente, graças a Deus. As temperaturas melhoraram aqui em Curitiba. Ontem, 5 horas, estava marcando menos 1 grau. Mas a sensação térmica estava de menos 5 graus. Você não tem noção como estava frio ontem. Tudo frio, gelado lá fora, a grama cheia de gelo, assim, logo de manhã. Mais de 8 horas e puro gelo na grama. Então, tava bem frio ontem. E hoje eu estou aqui com vocês novamente, pra gente ter esse momento juntas, esse momento de comunhão, mesmo que virtual, né? Tomando um chazinho aqui bem quente para esquentar. Mais um momento de alimentarmos a palavra de Deus logo pela manhã. Bom dia, Rô. Tudo bem com você, querida? Bom dia. Vocês receberam minha mensagem ontem no privado, né? Eu me preocupo com vocês também. E vocês sempre estão aqui juntinhas comigo logo pela manhã. O dia que não dá pra fazer a live, eu já mando mensagem pra vocês. Aí também tá frio, Rosa. Tá frio, né? Rio Grande esfria bastante também, quando esfria por aqui, Curitiba. Mas vamos rompendo, né? Vamos rompendo em fé. O meu pai sempre falava essa frase. Vamos rompendo, né, minha filha? Mas é isso aí. E Deus é bom o tempo todo. Hoje a palavra para o seu coração há um plano para você, né? Há um plano específico para você. Às vezes você acha que apenas foi colocado aqui nesse mundo, veio ao mundo para viver, para trabalhar, pagar boletos, né? Apenas por um acaso. Mas Deus manda te dizer hoje, nessa manhã, que Ele tem um plano específico para cada uma de vocês. É um plano perfeito. Você não está aqui por acaso, você foi planejada, você foi projetada e existe um plano específico para cada uma de vocês que estão aqui assistindo essa live, que ainda vão assistir, tá? Como que tá aí a temperatura, Rosa? A Rô fala que lá também esfriou em São Paulo. Aqui em Piracicaba é quente, mas esse dia tá muito frio. Esfriou por tudo, né? Até o pessoal lá de Rondônia, meus parentes lá, falaram que lá também caiu um pouco a temperatura. A Rosa disse, tá uma temperatura de menos soro, como assim? Né? Hoje de manhã, 5 horas, tava 7 graus. Então, aumentou um pouquinho, né? Mas a gente vai rompendo, né? De 0 grau. Tá uma temperatura de menos de 0 grau, olha só. Aqui hoje já deu uma esquentada. Bom dia, André. Tudo bem com você, querido? Bom dia. Então, vamos lá. Hoje o Senhor tem uma palavra de fé, de esperança para o teu coração. E existe um plano para cada um de vocês que estão aqui. Para cada um que ainda vão assistir essa live.
E nós vamos meditar hoje no livro de 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 27 e 28. Te vejo com esse abrigo e fico em agonia, kkk. Tá calor aí, André? Na Espanha deve estar calor essa época, é verão lá, né? É verão aí. Ontem mesmo, se eu tivesse vindo fazer a live, eu ia vir enrolada na coberta, porque tava frio. Hoje já dá pra usar um agasalho. Olha, 37 graus é bem quente, né? Ainda mais pra Espanha, que o clima lá é mais fresquinho, né? O clima aí é mais fresquinho. 37 graus, vocês estão aí ligando o ar-condicionado, né? Mas Deus é bom o tempo todo, né? Ele sabe a época de liberar o frio, o calor, aonde, né? As estações certas para cada um de nós, né? A gente precisa agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede, né? Tá dando agonia, né, André? Então tá bom. Mas eu tô bem aquecida aqui do frio. Vamos fazer uma oração pra gente começar? Vamos? Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, o teu favor. Pai, rendemos graças pela tua misericórdia. Rendemos graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos com vida, Pai. Senhor, só o fato de nós conseguirmos respirar, Senhor, isso aí já é uma grande bênção, já é um grande motivo para nós agradecermos a Ti, Pai. Nesse momento, Senhor, nos colocamos num lugar de gratidão nesse dia, Pai. Senhor, abençoa cada vida que aqui está, Senhor, cada pessoa que vai assistir essa live ainda. Pai, que o Senhor possa derramar das suas bênçãos, as mais ricas bênçãos que o Senhor tem liberado nesse dia para cada um. E cada uma dessas pessoas que estão aqui possa acessar essas bênçãos, Pai. Senhor, que não venha ser movido pela circunstância, Pai, mas sim pela Tua promessa, pela Tua palavra sobre cada um deles, Pai. Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Sou gaúcha, mas a gente sente bastante frio. Sente, né? Tem umas piadas de gaúcho aí na internet aí que ontem eu até falei no grupo lá da família da minha mãe, lá dos meus familiares lá. Agora deu uma refrescada boa, dá vontade de colocar uma blusa de manga. O gaúcho tem essas piadas, né? Mas tem gaúcho que sente frio, né, Rosa? Você é uma delas. Sente bastante frio. Então vamos lá, gente. Vamos meditar aqui na palavra pra gente ganhar nosso tempo, né? Vamos lá. Eu tô com meu celular aqui que tá com a bateria quase acabando. Só que eu tô com o microfone conectado bem no lugar do carregador. E aí, ou é o carregador ou é o microfone. Então eu preferi deixar o microfone que fica assim um áudio um áudio melhor pra vocês, mais nítido, né? Então eu tenho que agilizar aqui. Vamos meditar aqui no livro de 1 Samuel, o capítulo 1, o versículo 27 e 28, que diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que eu viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então, essa passagem aqui, ela conta a história de Ana, né? Vocês já conhecem a história de Ana, mãe de Samuel. A Ana era a mãe de Samuel e Eucana era o pai, né? E Ana, ela era estéril, né? Essas mulheres que não pode gerar filho, né? Não tem condições de gerar filho. Mas a Ana, ela desejava por ter um filho. Inclusive, se você está assistindo essa live aqui, pelo que eu sei, todas que estão aqui têm filhos, né? Todos, né? Mas você que ainda vai assistir essa live e
não tem filho ainda, né? Você tem esse desejo no seu coração, você anseia por um filho, eu declaro sobre a sua vida nessa manhã. Tome uma atitude a partir de hoje, de se posicionar assim como Ana. Porque Ana também não tinha condições de gerar filho, né? Mas ela tinha esse desejo, ela ansiava por esse desejo ardente no seu coração de ser mãe, de ter realmente um filho. E esse desejo no coração dela nunca deixava ela em paz, digamos assim. Por isso a importância de nós analisarmos muito bem qual é o desejo do nosso coração, né? Assim, profundamente, o que é que o teu coração deseja, né? Eu não digo assim sobre, desejos que vêm e passam, que vêm e vão, né? Mas sim, o que está lá dentro do seu coração, aquilo que anseia por algo que realmente faz o sentido, você sente assim que Deus colocou aquilo dentro do seu coração de uma forma tão assim intrigante, que fica tão agoniante para você ali te corroendo, digamos assim. É muito importante você parar e analisar o que o teu coração deseja, qual é o desejo do teu coração diante de Deus, né? E aqui Ana, né, conta que ela não desistiu, ela foi para cima, digamos assim, porque ela tinha uma promessa. Nem só o desejo, mas ela tinha uma promessa liberada sobre a vida dela. E por mais que ela tinha uma promessa, né, muitas das vezes surgia algum momento de desânimo, porque o desânimo vem. Normalmente o desânimo vem ao longo do prazo ali, né? Se a promessa acontece imediatamente, não dá tempo para a pessoa ficar meio desequilibrada, pensativa, será que realmente é, será que não é? Mas não. Ela acreditou na promessa e ela foi consistente, constante. Ela teve fé, mas ela teve atitude também. Ontem o nosso devocional ia falar sobre tomar atitudes, né? Tomar decisões, né? Porque Deus, ele fez tudo já, né? Só que o que é de responsabilidade nossa, nós precisamos fazer. Igual esses dias eu estava ouvindo um podcast e o homem estava falando, Deus fez a árvore, mas a cadeira é o homem que tem que fazer. É ou não é? O André entende muito bem aí, né, André? Você mexe com marcenaria, né? Então, Deus fez a árvore, mas é de responsabilidade, né, do homem lá, serrar a madeira, né, cortar a árvore, serrar a madeira, fazer toda a plana, todo o processo ali da madeira para quê? Para depois fazer a cadeira, e fazer a mesa, e fazer a porta, né, fazer o nicho, né? Então, coisas que é de nossa responsabilidade, nós precisamos fazer, nós precisamos agir, né? Então, não é só ficar esperando, eu tenho uma promessa, então essa promessa vai se cumprir, eu posso ficar de braços cruzados, né? Então, Ana, ela insistiu, né? A Ana, ela não só creu nas promessas de Deus, mas ela agiu. O que Ana fazia? Ela ia para o templo orar, né? Ela ia em busca do quê? Da promessa, do desejo do coração dela e de acreditar realmente naquilo que Deus tinha liberado para a vida dela. E a passagem fala assim que ela já era de uma idade muito avançada quando ela ficou, né, assim, grávida de Samuel. Quando ela concedeu Samuel, ela já estava numa idade muito avançada. E nesse período, durante a promessa, a busca constante dela, houve muitas situações adversas que surgiram, inclusive quando ela estava no templo orando, né? Aconteceu um episódio lá onde falavam que ela estava louca, que ela estava embriagada. Por quê? Porque ela estava ela estava em busca do quê? Da promessa que Deus tinha liberado sobre a vida dela. E muitas das vezes você, né, tem uma promessa e você pode estar até em busca dessa promessa, né, em realização
essa promessa de Deus na sua vida, fazendo a tua parte ali, né? Planando a madeira, digamos assim, para você concluir aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. E pode acontecer de algumas pessoas criticar você, né? Vir com piadinhas, com algumas palavras que às vezes vem sentimento de você sair do foco, sair da direção, para você desacreditar nas promessas de Deus sobre a sua vida. Mas eu te encorajo hoje a fazer assim como Ana. Ana, ela não olhava para as piadinhas, ela não olhava para a circunstância, ela não olhava para as incertezas, ela não dava ouvido aos pensamentos que surgia para ela desanimar, para ela desacreditar das promessas. Ela foi constante, ela foi consistente, por mais que levou um tempo, né, para aquela promessa, aquele sonho se realizar na vida dela. Mas ela não abriu mão, ela apenas creu e ela persistiu, ela foi constante e concedeu a luz a Samuel. Mas ela fez também um voto com Deus, né? Muito importante. Muitas das vezes Deus, ele, né, permite, né, liberar uma promessa, uma palavra sobre a sua vida para você agir realmente, fazer a tua parte. E o que Ana fez? Ela fez um voto. Ela fez a parte dela para exercer a fé. O voto, normalmente, ele é para exercer a fé, mas também para agradecer, para gratidão. E aqui, ela, nesse versículo que nós lemos, ela conclui o voto dela. Qual o voto que a Ana fez? Que quando Samuel nascesse, quando o filho nascesse, logo quando ela desmamasse, primeiro ela ia amamentar ele, né? Mas assim que desmamasse, ela ia levar ele e oferecer a Deus, né? A serviço da casa de Deus. Samuel ia ser oferecido a serviço da casa de Deus, escolhido, né? Ela ia meio que fazer uma doação dele para a obra de Deus, né? Entregar ele a Deus. E olha só que determinação. Eu estava meditando aqui e vendo assim, quanta determinação de Ana para chegar ao ponto de fazer esse voto a Deus. O único filho, olha só, o único filho que ela, né, teria concedido numa idade já avançada, muito desejado, né, e ela chegar ao ponto de oferecer ele a Deus, né, em função da obra de Deus e abrir mão assim daquele apego, digamos assim. E olha só, o plano de Deus para a vida de Samuel, né? Muitas das vezes você não tem noção de qual o plano que Deus tem para a sua vida. As mulheres que fizeram o MQS, que fazem o MQS, elas conseguem encontrar o propósito que Deus planejou para a vida de cada uma, é ou não é? Vocês conseguiram encontrar o seu propósito, né? Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Então, aqui, se a gente for analisar a história, a vida, né, o que aconteceu, e no MQS também vocês têm as tarefas, né, de contar, na verdade, buscar escrever a sua história de vida. Porque o teu nicho, o propósito que Deus tem para a sua vida, ele está desde ali antes de você ser concebido. A palavra dele diz que antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. E ele já traçou um plano perfeito para a sua vida. Olha que lindo! Então, a importância de você buscar, né, a história da sua vida mesmo antes de você nascer. Os seus pais, seus avós, né? Cada um tem uma história. Sim, se eu for contar a minha história, vocês vão ficar, né, impactado, maravilhado. Mas se cada um de vocês contar a sua história de vida, quem aqui sabe da sua história de vida já? Coloca aqui pra mim. Então, quando você vai analisar a sua história de vida, você vê que tem um plano, tem
ali, humanamente falando, tem uma história a ser contada, mas imagina Deus, que é o nosso Pai Celestial, que nos criou, né? Nos projetou antes dos nossos pais ter planos de ter a gente, que eles não sabiam nem, o meu pai e minha mãe não sabiam nem como que eu era antes de eu nascer, né? Com a cor do cabelo, da pele, né? Se ia ser alta, baixa, eles não sabiam, mas Deus sabia, né? Assim mesmo com vocês, seus pais nem imaginavam como vocês seriam, mas Deus sabia de tudo como vocês seriam. A palavra dele diz que até a quantidade de cabelo que tem na nossa cabeça, ele sabe muito bem de tudo que acontece, tudo que vai acontecer, tudo que ele decretou sobre a sua vida. E por que não confiar? Por que não confiar nas promessas do Senhor, no plano do Senhor para a sua vida? O plano é perfeito. E aqui a Ana, ela, né, nesses versículos que a gente leu, ela estava entregando o voto dela a Deus. Por isso a importância de quando fizer um voto, a gente cumprir, né? Precisamos cumprir com aquele voto que a gente fez, né? Então, o que acontece? Samuel, ele nasceu, né? Foi levado ao templo e ele cresceu e tornou-se um juiz, né? Um excelente, talentoso profeta. Foi ele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Então, assim, Samuel, ele teve uma história, uma função, né, um plano muito lindo. Se você for ler aqui, meditar na história de Samuel, né, ele ouvia Deus, ele buscava fazer a vontade de Deus, porque ele entendeu o plano perfeito que Deus planejou para a vida dele, através da história de vida dele. Olha só. E ele ouvia nitidamente a voz de Deus, né? Entenda uma coisa, quando somos sensíveis a Deus, os seus planos são muito claros. Mesmo que vier alguma dúvida, algum pensamento querendo roubar você, tirar você dos planos de Deus, mas você vai entender que no íntimo do teu coração, ali é o plano de Deus para sua vida. Aí basta de você a se atentar para esse plano, a acreditar realmente, a confiar e se agarrar com unhas e dentes, fazer a tua parte, né? Aquilo que é de responsabilidade de você fazer, você vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Porque muitas pessoas não acreditam, né? Acham que, só fulano que tem propósito, só ciclano. Mas é porque fulano e ciclano é assim. Sempre tem uma justificativa, né? Sempre tem uma historinha ali do lado. Mas essas historinhas, esses pensamentos, eles vêm para te auto-sabotar. Para tirar você daquilo que o Senhor, dos planos que o Senhor planejou para a sua vida, para fazer com que você fique à mercê da sorte, digamos assim. Muita gente que acredita em sorte, né? Eu acredito em um plano perfeito de Deus para sua vida, de uma tomada de decisão, de você agir, né? Muitas das vezes é trabalho árduo que a gente precisa fazer, muitas das vezes é abrir mão de alguma coisa, muitas das vezes é renunciar, muitas das vezes é trabalhoso. Aí sim eu acredito que a sorte ela está incutida a isso. A tomada de decisões com ações, né? Com trabalho árduo, aí sim. Mas algumas pessoas veem isso como sorte, né? Mas quem anda com você, né? Quem está com você, você realmente sabe aquilo que você batalhou, aquilo que você se esforçou para adquirir, né? Aquela bênção, aquela casa, aquele carro, né? Até mesmo aquela posse, né? For analisar aqui Samuel, o Senhor tinha um plano para a vida dele. Só que muitas das vezes, se você for analisar a história de Samuel aqui,
quantas e quantas vezes ele batalhou, ele agiu, ele enfrentou momentos difíceis na vida dele, desafiadores, né? Para hoje estar aqui essa história tão inspiradora para nós. E se ele tivesse ficado de braço cruzado? Falar, não, a minha mãe me pediu tanto para Deus, então não preciso fazer nada, né? Já me trouxe aqui, apresentou para o Senhor, então não preciso fazer nada. Ficasse de braços cruzados, as coisas iam acontecer na vida dele? Não ia, né? Deus é poderoso para fazer as coisas acontecer assim, sem a pessoa agir, claro. Mas algo que é de nossa responsabilidade, Ele quer que nós façamos, que nós agimos. Isso aí contribui para um bem muito precioso do ser humano, que é o quê? Uma que, tipo assim, quando você está em movimento, você está em trabalho, você está fazendo algum exercício físico, contribui para a sua saúde, né? Outra, quando você consegue realizar algo que você trabalhou, que você se dedicou tanto, você vê que cada esforço valeu a pena. Isso dá uma sensação de dever cumprido, né? Isso dá uma validez, digamos assim, a pessoa se sente útil, a pessoa se sente que ela conseguiu, com os esforços, realizar aquilo. Claro, o plano perfeito de Deus sobre a vida dela, sobre a sua vida, e você agindo, isso casa muito bem, porque você fez a sua parte, você adquiriu experiências, né? Depois você encontra pessoas que, poxa, você sabe fazer isso aqui, né? Você sabe como resolve essa situação? Aí você já passou por esse processo, você, oh, uau, é assim, assim. Quantos de vocês que ficam na internet aqui buscando como fazer uma receita do bolo? Né? Como fazer um bolo de milho. Ontem mesmo eu estava vendo a receita do bolo de laranja fit, que eu quero fazer esse bolo. Sabe? Se vocês quiserem também eu passo para vocês, que é uma mulher que eu sigo aqui, ela faz tudo coisas saudáveis, né? Fitness. E me deu, assim, vontade de fazer aquele bolo de laranja. Então, assim, a gente busca aprender, busca modelar, digamos, pessoas que a gente vê que tem sucesso, pessoas que a gente realmente se identifica, né, com a nossa vida, com princípios, com valores e tudo mais. Só que essas pessoas, elas agem também. Elas têm promessa, mas elas agem. E a palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã, por mais que às vezes você, até aqui, até hoje, né, veio pensamentos de que você, né, não tem um valor algum, mas saiba que há um plano perfeito, exclusivo para você. Um plano, o Senhor, Ele traçou um plano para cada um de nós. Todos nós temos a nossa individualidade, a nossa história de vida, e o plano perfeito, ele está dentro da sua história de vida. Se você ainda não escreveu a tua história de vida, a partir de hoje comece a escrever. Busca para os seus pais, como eram os seus avós, como era, né, a vida dos teus pais quando eles eram pequenos, como foi criado, onde foi criado, né? Existem culturas, né? Igual o André mesmo, ele é descendente de espanhol, né, André? Né? Então, assim, olha, culturas diferentes, né? Então, sempre busca analisar a sua história de vida, que o teu nicho, né, vai estar dentro da sua história de vida. O teu propósito, ele está linkado à sua história de vida, né? Para que você passou por tantas situações, né? Por que os seus pais passaram? Para quê, né? Qual a finalidade de ter vencido toda aquela situação, né? Superado. E assim como Samuel, né? Que nasceu de uma promessa divina, você também é fruto de uma promessa do Senhor. Ele tem grandes planos para a sua vida. Deseja levá-lo e torná-lo relevante por meio da sua história. Né? Cada detalhe da sua vida é importante para Deus, pois Ele não desperdiça nada.
transformando em uma poderosa ferramenta em suas mãos. Confie nessas palavras proféticas liberadas sobre a sua vida e caminhe com fé rumo ao cumprimento das promessas de Deus para a sua vida, tá? Essa é a palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. Você não está aqui por acaso. Tem um plano perfeito para a sua vida. O Senhor tem promessas para a sua vida. E olha, Ele tem pressa em cumprir. Faça a tua parte. Entra em ação. E você verá quão fiel, quão justo e verdadeiro é o Senhor na sua vida. Tá bom? Então, fica com Deus. Amanhã nós estaremos aqui novamente, tá? 6h27. Se Deus quiser, né? E vamos lá viver o nosso dia, entrar em ação, fazer acontecer aquilo que a gente precisa fazer, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.